sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então fica muito evidente que o amor de Deus é um amor que depois da repreensão e depois de não termos ouvido esta repreensão, para que voltemos para o seu caminho, ele precisa ir um pouco além. A nossa sociedade e a nossa cultura tendem a colocar em lados opostos amor e repreensão, amor e punição. E isso se reforça ainda mais pelo fato de que nós vivemos numa cultura de impunidade. Cadê o José Dirceu? Cadê o Paulo Maluf? O Fernando Collor? Onde que está José Sarney? Nós vivemos numa cultura de impunidade. Quando o Supremo Tribunal Federal tenta punir os políticos corruptos, parece que é algo assim inconcebível. Parece que é algo que não deveria ser feito. Nós vivemos num país de impunidade. E aí, essa ideia de que o amor está de um lado e a impunidade do outro é muito forte. Mas a Bíblia nos mostra que o amor de Deus é um amor que pune os seus filhos para o seu bem. Terceiro e último lugar. Quem lê o livro de Oséias aprende que o amor de Deus é um amor que, além de repreender, além de punir, é um amor que restaura. Deus, Ele não deixa, como muitas vezes a igreja deixa, aquelas pessoas feridas para trás. Deus, Ele vai lá e resgata as pessoas que Ele repreendeu e puniu. Olha o que diz o capítulo 14. O último capítulo, como que o livro tem o seu desfecho. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como Líbano.
Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Percebeu como é que termina o livro? Percebeu o que está sendo dito nesses versos finais? É Deus dizendo assim, volta. Volte, porque eu restauro. Esqueço as suas iniquidades. Deus chama para que o afastado retorne. E, gente, é este o chamado do Evangelho. O que é o Evangelho? É um chamado para aquele que está em pecado, para aquele que está em iniquidade, para aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, para que ele volte. Essa é a mensagem do Evangelho. Um chamado à conversão, um chamado ao arrependimento, um chamado a uma mudança de vida. Isso é o Evangelho. Quantos convites existem na palavra de Deus para que o pecador se volte para o Senhor em arrependimento antes que seja tarde demais. Quantos? Dezenas, centenas. A Bíblia o tempo todo nos convoca a deixarmos os nossos pecados, a abandonarmos os nossos caminhos maus e a retornarmos e a voltarmos para o Senhor. Esse é o sentido básico da palavra conversão. Qual é o sentido básico da palavra conversão? Retornar, voltar para Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e os seus pensamentos malignos. Deixe o ímpio os seus caminhos malignos e os seus pensamentos ímpios e se volte para o Senhor. E o que diz? E Deus se compadecerá dele. Por quê? Porque Deus, diz o texto, Ele é gracioso em perdoar. Então a mensagem de Oséias é um apelo, é um clamor a todas aquelas pessoas que estão longe de Deus. Seja aquela pessoa que está há 10 anos fora da igreja, seja aquela pessoa que já está há 10 anos na igreja, mas vive como aquele que está longe, em pecado, em iniquidade, longe dos caminhos do Senhor. A mensagem de Oséias é: volta. Seja para aquele que está longe, seja para aquele que está dentro, mas vive como se estivesse longe. Volte-se para o Senhor. Quem lê o livro de Oséias é convidado a fazer um autoexame, a consultar o próprio coração e perceber se há no coração indiferença para com Deus e retornar para uma vida de amor para com Deus. Quem lê o livro de Oséias é convidado a perceber se há na sua vida descrença, incredulidade, insensibilidade para com Deus e a voltar para o Senhor. O tempo todo, o bondoso convite de Deus é para que abandonemos os nossos caminhos maus, para que deixemos de lado os hábitos pecaminosos.
para que extirpemos da nossa vida a nossa prostituição espiritual. O tempo todo, o bondoso caminho de Deus é para que a gente se dedique ao reino dele, para que a gente tenha compromisso com o reino dele, com a igreja dele, com a palavra dele. Quem lê o livro de Oséias percebe que existe o tempo todo esse convite para que quebremos os nossos corações frios, duros e insensíveis para com Deus, para com a sua palavra, para com o seu reino, para com a sua igreja. Então, os últimos versículos de Oséias é Deus, depois de tudo, dizendo para o povo: volte-se para mim, retorne. Diz a Bíblia que depois de descer a níveis absurdos de imoralidade, de idolatria, de ocultismo, assassinando o próprio filho, um rei de Israel chamado Manassés caiu de joelhos e disse: me perdoa, Senhor. E voltou-se para Deus e foi restaurado. Diz a Bíblia que depois de assassinar Urias e adulterar com Betseba, Davi voltou-se para o Senhor. Diz a Bíblia que depois de negar a Jesus 3 vezes, Pedro voltou-se para o Senhor. Diz a Bíblia que depois de desperdiçar os bens com meretrizes, com prostitutas, com bebedeiras, e de experimentar a sujeira do pecado, o filho pródigo voltou-se para a casa do pai. Então, gente, na Bíblia existem vários bondosos convites do Senhor, e o livro de Oséias termina com um desses convites, fazendo um apelo: quais são as áreas das nossas vidas que estão adoecidas, apodrecidas, estragadas por causa de situações, por causa do tempo, por causa de uma série de questões? Há um convite: volte-se para mim, diz o Senhor. Há um pensamento que diz assim: uma das coisas mais surpreendentes a respeito do ser humano é que ele é passível de restauração. E de uma restauração que, na verdade, o torna de algum modo mais magnífico por estar arruinado. Você entendeu isso? Vou repetir: uma das coisas mais surpreendentes a respeito do ser humano é que ele é passível de restauração. Isso é fantástico. E de uma restauração que, na verdade, o torna de algum modo mais magnífico, porque um dia ele esteve arruinado. Isso é cristianismo. Há pouco na EBD, o Marcos estava falando, contando uma história, e aí ele lembrou que o problema não é errar, gente. O problema não é errar. Eu tenho os meus pecados, você tem os seus, nós temos os nossos. O povo de Israel tinha os deles. Todos nós, disse Tiago, tropeçamos em muitas coisas. O problema não é errar. O problema é não ser restaurado. É não voltar-se para o Senhor. Então Deus manda o aviso: Jezreel, eu vou vir. Se arrependa, volte-se para mim
E os avisos são colocados o tempo inteiro nas nossas vidas. Nós precisamos escutá-los. E muitas vezes, quando nós não ouvimos os avisos, Deus, Ele coloca uma dificuldade maior. Deus vai um pouquinho mais além e nos pune. C.S. Lewis, ele diz que Deus, ele coloca placas de sinalização o tempo inteiro ao nosso redor, para que vejamos as sinalizações dele nas nossas vidas. Mas aí, quando nós não vemos essas placas de sinalização, pela indiferença, pela descrença, pela incredulidade, aí Deus vem com sofrimento, diz Lewis. E ele diz que Deus vem com sofrimento porque o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um coração e um mundo surdo. Quando nós não ouvimos Deus, quando nós não ouvimos Deus nas admoestações, Ele precisa enviar o sofrimento, que é uma força maior que nos faz ouvir as suas mensagens. Então, o livro de Oséias, ele nos lembra qual é a mensagem de Oséias? Deus ama o povo, mas esse amor não é um amor que não repreende. Esse amor não é um amor que não pune. Esse amor é um amor que repreende, pune e restaura. E aí Deus então encerra o livro dizendo: volte-se para mim. Deixe o ímpio o seu caminho e os seus pensamentos malignos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, gente, eu encerro contando, acho que pela 5ª vez, 8ª vez, não sei que vez que eu uso essa história aqui na igreja, mas é uma das minhas prediletas no contexto do que eu estou falando. Aquela professora da faculdade, cética, descrente, desbocada, dizia assim: se um dia eu assumir alguma religião, eu vou me converter ao cristianismo. Porque o cristianismo é a única religião no mundo em que você pode pecar e pedir perdão. E Deus está pronto para te perdoar. É claro que existe falhas nessa teologia dela, porque graça recebida é santidade desejada. A pessoa que recebe a graça de Deus, ela não quer ficar pecando. Mas é verdade o que ela disse. Você pode pecar e pecar. E Deus diz: eu estou aqui para te restaurar. Por isso que nós precisamos constantemente fazer essa oração que a gente vai cantar daqui a pouco. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me e põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Então, irmãos, o livro de Oséias nos convida a deixarmos os nossos pecados e a nos voltarmos para Deus. Que isso seja verdade na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
Torne-se para Deus, pois é grandioso em perdoar.